Fim de jogo na Neoquímica Arena, Corinthians 0, Santos 0, Santos soma mais um ponto, né? Soma mais um empate aí. São 7 empates, 4 vitórias e 3 derrotas no Brasileirão. O Santos, que nos últimos 10 jogos venceu apenas um, aquele contra o Juventude, e nos últimos 12 venceu só 2 e perdeu 3. Então é preocupante. O Santos chegou aos 19 pontos, depois da goleada, depois do vexame sofrido do 4 a 0 no meio de semana, esse 0 a 0 foi, sei lá, acho que dava para o Santos vencer, acho que 0 a 0 não foi um bom resultado. Era para o Santos ter vencido esse jogo, dava para o Santos ter vencido esse jogo, principalmente no primeiro tempo. E no segundo tempo, no finalzinho, o Bruno Oliveira dá aquele passe assim muito ruim, cara, pro Marcos Leonardo, e o juizão aproveita para acabar o jogo, porque o Marcos Leonardo voltou a bola, recuou para trás e ali se encerrou 0 a 0. Então assim, peço para você que está chegando no nosso canal agora, deixar o like, se inscrever nele, ativar o sino das notificações, e vamos falar muito desse jogo, jogador a jogador, e claro, sobre a sequência do Santos, que tem Sul-Americana pela frente, tem Flamengo pela frente, sem Fernandes, sem Rodrigo Fernandes, que foi suspenso hoje, né? Tomou seu terceiro amarelo e não estará disponível contra o Flamengo no próximo fim de semana. Então assim, 0 a 0 que dava para o Santos ter ganho. Por que dava para o Santos ter ganho? No primeiro tempo, o Corinthians entrou com um time bem alternativo, né? Um time bem misto ali, com alguns titulares apenas e outros jogadores até nem reservas, os jogadores as categorias de base, né, acabaram jogando ali, e o Santos poderia ter ganho. Teve 2 finalizações no gol do primeiro tempo, mas não conseguiu. O John, quando foi exigido, foi bem, fez uma defesa muito boa no segundo tempo, quando entrou o William e Juliano, quando entrou o Juliano e o William primeiro, né, juntos, depois entrou o Fagner, o Corinthians passou a ter o controle do jogo naturalmente, que iria ter mesmo, né, o Corinthians iria ter, mas fica aquela questão, né, se o Santos tivesse tido essa postura na quarta-feira, e se fosse o Felipe Jonathan e o Auro os laterais, e não o Lucas Pires e Lucas Braga, o Santos não tomaria de 4 a 0. Talvez poderia ter perdido sim, ou até empatado, mas seria por um resultado menor e reversível na volta. Mas Copa do Brasil já era, eu acho que já era. A gente vai focar agora no Brasileirão e na Sul-Americana, que é o que resta, né? Que é o que resta, porque o Santos tem pela frente o Flamengo no fim de semana, o Santos tem Copa do Sul-Americana, tem o Deportivo Táchira no meio de semana, a ida lá na Venezuela, a volta na Vila. O Santos conseguiu a liberação para jogar na Vila, então a jogar na Vila Belmiro. Vamos começar aí jogador a jogador. Eu falei do John, né? O John, quando foi exigido, foi muito bem, então uma atuação boa do John, teve uma ou duas defesas ali importantes. De resto, acho que no primeiro tempo dava para ele ter deitado ali e tomado um cafezinho também, né? Mas exceto algumas chances do Corinthians ali, mas foi bem equilibrado o jogo e nivelado por baixo, né? Vamos falar a verdade, foi nivelado por baixo totalmente. Jogo horrível de se assistir. Auro, muitas vezes não comprometia, muitas vezes quando o William entrou, ele ficou olhando o William algumas vezes também, então uma nota média. O Auro é aquele lateral direito que sei lá, cara, o Auro não é um lateral direito para ser jogador do Santos, né? E o Lucas Braga muito menos, porque não é lateral direito, jogou na quarta como lateral, e o Madison está machucado ainda. Ou seja, o Santos, na minha opinião, mesmo com o Madison e com o Auro, precisa na janela de julho, quando abrir a janela, ir atrás de um lateral direito, sem dúvida alguma, seja com Bustos de técnico, seja com outro técnico. O Santos precisa de um lateral direito melhor que os dois que ele tem. E na lateral esquerda, o Felipe Jonathan foi um pouco mais seguro, mas muitas vezes também parecia que cometia os mesmos erros do Lucas Pires. Mas com a braçadeira de capitão, meu Deus, a mediocridade do Santos é tão gigante e passou a ser muito maior nos últimos anos, que o Felipe Jonathan é capitão do time. Também não é surpresa, já que quando o Pará e o Jamota estavam no Santos, ambos foram capitães, né? Então a mediocridade já chegou no Santos, já tomou conta há muito tempo. Então assim, foi capitão, fez uma partida razoável, para mim foi melhor até que o Auro. Felipe Jonathan foi na esquerda um pouco mais seguro do que o Lucas Pires foi na quarta-feira. Também não era muito difícil, né, ser mais seguro que o Lucas Pires foi na quarta. E na zaga, o Barman, que partidaça do Barman, impecável. Deve estar com dor de cabeça, tanto de bola que ele tirou de cabeça, tanto de bola que ele cortou no alto. Assim, o Corinthians no segundo tempo passou a cruzar mais, né? E o Barman cortava todas, ou com a cabeça ou com o pé, tirava todas. Foi, para mim, o melhor homem em campo do Santos foi Eduardo Barman. Uma excelente atuação dele, na medida do possível, na medida de que um zagueiro pode fazer, né? O Eduardo Barman, que sem o Maicon não costuma atuar bem. Hoje foi uma exceção, foi bem. E o Velasquez, a atuação tá aí.
quer queira você ou não, questione você ou não, ele foi mais seguro que o Kaique. O Kaique é um jogador de futuro, promissor, vai ser um ótimo jogador, mas o Velasquez foi bem mais seguro do que o Kaique foi na quarta-feira, até pela experiência, até pela noção de posicionamento melhor. Claro que o Velasquez, eu já falei que ele não é um bom zagueiro, não gosto do jeito de jogar do Velasquez, mas hoje foi mais seguro que o Kaique, sem dúvida alguma. No meio de campo foi Fernandes e Camacho, né? O Camacho muitas vezes perdido, o Fernandes foi até melhor hoje. Na quarta-feira talvez tenha sido a pior atuação do Fernandes com a camisa do Santos, né? Na goleada, mas hoje melhorou. E tomar amarelo, né? Do Cupa, pro jogo contra o Flamengo, que ele vai estar suspenso, não vai poder jogar. Ele tomou o terceiro amarelo e não joga. E o Camacho, pra mim, tô só esperando o fim do contrato do Camacho para que ele possa deixar o Santos Futebol Clube, porque assim, é impressionante, cara. Quando ele tem oportunidades, ele não corresponde, cara. Ele jogou bem, é o único jogo aquele, desde que o Bustos chegou, né? Aquele contra a Católica lá no Equador, se não me engano, que o Santos ganha por 1 a 0, gol do Juan no finalzinho. De resto, não tem oportunidade, não aproveita e depois, sei lá, não sei se reclama também, não sei se fica insatisfeito de ficar no banco, mas assim, quando tem chance não joga, então é difícil. E o ataque foi aquele, né, com Batistão, Marcos Leonardo, Ângelo e Lucas Braga. O Ângelo muito bem no primeiro tempo, mas muitas vezes é fominha, cara. Ele tem que tocar mais a bola. O Ângelo, esse diagnóstico, essa opinião que eu sempre tenho, o Ângelo tem que tocar mais a bola. Muitas vezes ele prefere assim até chutar um lance que está morto, uma boa jogada perdida, do que tocar para o companheiro, que muitas vezes mais perto dele era o Batistão e o Marcos Leonardo. Então assim, começou um pouquinho melhor no segundo tempo a tocar mais, mas é muito fominha, tem que tocar mais a bola o Ângelo, sem dúvida alguma. Mas foi uma boa atuação, mas fica essa ressalva aí de que precisa ser mais coletivo, o Ângelo precisa tocar mais a bola. E do outro lado o Lucas Braga, que foi até melhor que o Johan Julio também, não é muito difícil ser melhor que o Johan Julio, né? Que ficou no banco de reservas e acabou nem entrando. Então, no ataque foi Marcos Leonardo e Batistão. Batistão e Marcos Leonardo. Batistão, quando se conecta com o Ângelo na direita e com o Auro, quando subia, sai boa coisa, saem boas jogadas. Mas o Santos vive muito de bola longa, cara. O Santos vive muito de cruzamento, de jogada por alto, de balão para cima. É realmente muito pobre o repertório aí da comissão técnica de Fabian Bustos, que para mim 0 a 10 aí, não é ser oportunista, mas falo isso muitas vezes, 0 a 10 a nota para o trabalho de Fabian Bustos e sua comissão é nota 5,5, porque o Santos estava tão ruim antes dele chegar que deu uma melhorada, mas saiu do muito ruim para ruim. Então assim, o ruim é melhor que muito ruim na escala. Então assim, foi desse jeito, foi dessa forma, e o Maicon faz muita falta ainda, sem dúvida. Espero que possa jogar na Sul-Americana no meio de semana e contra o Flamengo no fim de semana, que ajudará demais o Santos. Então é isso, deixa aí seu like, deixa sua opinião nos comentários aí, deixa sua opinião, se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações. Então vamos nessa.